Bem, o nome da nossa disciplina é Programação para Web 1, né? Então isso quer dizer que tem uma programação no Web 2, tá? Na verdade eu não sei ainda qual é o conteúdo da Web 2, né? Tá? Mas eu sei que a Web 1 a gente vai até a parte do front-end dos sistemas, né, de internet, tá? Então provavelmente o Web 2 deve focar a parte do back-end, né? Então por enquanto a gente vai trabalhar como se fosse, né, um programador de site, tá? Sejam elas estáticas, sejam dinâmicas, tá? Principalmente estática. No segundo momento, que é na Web 2, a gente vai para o outro lado, vai para o lado do back-end, né? Essa parte da gestão, tá? Mas eu não sei se é bem isso, né? Como ela é dividida. Provavelmente é, né? Porque já que tem programação para Web 1 e Web 2, deve ser mais ou menos isso, tá? Bem, para quem não se lembra, né? Uma boa parte de vocês já me conhece, o meu e-mail é o mesmo, né? Continua esse mesmo. O código do curso no Classroom, né, é esse daqui, tá? 56YFPZMT, né, que é esse site que está aqui, ó. Tá aqui o código da turma, para quem ainda não tem. Eu só não coloquei ainda no Virtual Class, que a tua turma, as turmas ainda não aparecem, né? Mas logo que aparecer, já vou colocar lá, né, as informações do curso, mais o código e mais o link do Google Meet. Apesar que vocês já sabem, né? Já estão aqui mesmo, tá? Então, esse é o código da turma no Classroom. E todo o material que eu estou colocando, ela vai estar aí. Então, ó, nas atividades, já coloquei, né, o material de hoje. Dentro desse material, já tem um plano de ensino, que eu vou explicar daqui a pouco. Né? A primeira aula, a gente vai introduzir um pouco, né, a linguagem HTML e o CSS. Tá? E o formulário de presença. Tá? Então, não esqueçam aí, né, de preencher o formulário de presença. Né? Já que a gente não tem uma lista de presença, então eu faço um formulário de presença aí. Okay? Então não esqueça, né, de entrar nesse formulário, colocar o teu nome, CPF, né, o curso, o período, tá? E clica no enviar, pronto, está garantida a presença. Ok? Vamos voltar lá. Que mais? Olha, aqui é o calendário geral do curso. Né? As nossas aulas eram para ter começado no dia 2, né? Infelizmente não aconteceu, nem no dia 9. Semana passada foi o carnaval e estamos aqui no dia 23, né, de fevereiro. Né? E tem aqui até o dia 22 de junho como aula, né? Depois, 29 de junho. Ixi, aqui eu coloquei julho, tá... Ah, não, tá. No dia 29 de junho, né, vai ser a nossa VA3, dia 11 de maio a VA2, né? E daqui a algumas semanas, né, vai ser a nossa prova VA1. Tá? Como a gente perdemos duas aulas aqui, vou ver se é possível dar uma adiada, pelo menos uma semana, né, nessa prova aqui, né, passar para o dia 23, mas não é nada garantido. Eu preciso conversar com o professor Heraldo se a gente vai fazer essa mudança mesmo. Né? Senão a gente vai fazer com o material, né, um assunto que a gente vai discutir nessas 3 aulas aqui, tá? Hoje e as próximas 2 semanas. Ok? Então aqui é para vocês terem uma ideia, né, geral do calendário acadêmico. Estão vendo que aqui eu não tenho ainda um RCC, então o RCC ainda não foi definido, né, a data. Tá? Então quando tiver, né, eu informo para vocês. Ok? Então no dia 29 vai ser a nossa VA3, no dia 6, né, vai ser a substitutiva. Né? E para quem não atingir a média até essa data, né, tem ainda o dia 13 de julho, né, que é a nossa VF, né, a avaliação final. Tá? A ementa do curso, eu não tenho certeza se é essa daí, né, porque eu não consegui ver no projeto pedagógico do curso se é essa daí. A última emenda que eu trabalhei de programação web 1 foi essa daí. Tá? Então ele começava assim, né, estudo do contexto e peculiaridades do desenvolvimento de aplicações para um ambiente web, né, das principais tecnologias dessa área, incluindo dentro do modelo cliente-servidor. Né? Então esse modelo cliente-servidor vai ser bastante importante para a gente. Né? E recursos associados ao servidor, né, banco de dados. Então,
como a gente vai ter que trabalhar com banco de dados, né? Nesse caso aqui específico, nós vamos trabalhar com uma SQL. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz a instalação no banco de dados, né? A configuração dele e o acesso, né? ao banco de dados. Tá? E serviço de disponibilização de página. A aplicação cliente, né? Então essa aqui é a parte do front-end, então a interface é baseada em navegador, e mecanismos de acesso ao banco de dados. Então é por causa disso que eu falei para vocês, né, que a Web 1 deve atingir até essa parte da aplicação cliente, né? Tá? A parte da aplicação servidor talvez vai ficar lá para a Web 2. Okay? Apesar que aqui ainda, se sobrar um tempinho, vocês vão ver lá no projeto do curso, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com PHP. Tá? Então a linguagem PHP é uma linguagem essencialmente voltada para o back-end, né, dessas aplicações. Tá? Na aplicação cliente, né, nesse formato que a gente vai ver nesse semestre, nós vamos trabalhar com JavaScript. Tá? O professor Alan até comentou para mim, né, que poderia estar trabalhando com Python também, né? Então eu vou ver aí, né? Então ainda não deu tempo ainda para pensar nesse caso, né? De trabalhar com JavaScript, com Python, né? E o Python poderia trabalhar nos dois lados, né? Tanto na aplicação cliente como na aplicação do back-end desse sistema, tá? Mas ainda não defini, estou pensando aí, ok? Mas o mais certo, né, nesse caso, é a gente trabalhar com JavaScript, que é a maior parte das aplicações que tem por aí no mundo real, né? Trabalha bastante com JavaScript. Né? Alguém tem experiência aí, né, em desenvolvimento de aplicações web, HTML, CSS, JavaScript? Ou todo mundo aqui é iniciante, né, nesses assuntos? Fala um de cada vez, gente, eu não estou entendendo. Tá, um pouco de JavaScript. O João tem conhecimento básico. Legal. Tá, o Pedro tem um pouquinho de Java. Tá, tá legal. Bem, eu confesso que eu não sou um expert, né, nessa parte da programação web, né? Eu gosto muito da aplicação de desenvolvimento científico, né? Mais voltado para a parte da matemática e coisa e tal. Mas eu sei da importância, né, desse tipo de sistema. Não adianta nada a gente desenvolver uma aplicação, sei lá, científica legal, se ela não tem uma interface boa. Tá? Então a gente precisa também pensar nesse caso. Né? Então por isso que, né, às vezes a gente tem que, mesmo que seja né, uma página bem simples, né, mas você precisa pelo menos dominar isso, né? Precisa ver como é que você monta essa página, né? Com o máximo de estilo possível, tá? Que mais que a gente vai ver aqui, ó? Vamos ver a parte do conteúdo programático, né? Então você vai começar falando um pouco dos sistemas de introdução à web, tá? Não nesta aula, né? Mas nas aulas seguintes, né? A gente vai vamos criar primeiro, ver como é que a gente cria as páginas, né? E logo em seguida, um pouquinho antes da gente começar a trabalhar, né, com banco de dados, nós vamos ver como é que essa interação, né, entre a sua página, né, e um servidor que está do outro lado, como é que ela funciona, né? Como é que eu consigo mandar uma informação e como é que eu recebo essa informação, tá? Então, isso a gente vai ver né, algumas aplicações, vamos ver alguns detalhes, né, como é que isso é feito, tá? A gente vai começar basicamente com linguagem de marcação, né, que é o HTML5 e o CSS3. Né? Então a gente vai estar trabalhando com a HTML5, que é a versão mais atual, né? E já tem alguns anos que tem se trabalhado bastante. Ela foi uma evolução, né, bastante significativa, porque lá no HTML versão 3, né, um pouco da 4, né, quando não tinha essa parte das folhas de estilos, né, que é os arquivos CSS, quando você queria montar uma página, né, cheio de detalhes, né, cores, imagens, vídeos, né, era bastante chato de trabalhar com a linguagem HTML. Tá? Só HTML. Dá para fazer? Dá.
né? Mas dá um trabalhão desgraçado para fazer isso, né? Com o advento, né, da separação entre onde você primeiro desenvolve a parte do conteúdo, né, e separa isso da parte da estilização, né, ou seja, da parte onde a gente configura, né, detalhes mais artísticos, né, de maior visibilidade. A gente deixou isso para o CSS, né? Isso ficou bastante prático, né, de ser utilizado. Tá? Então daí que, né, com esse advento aí das páginas, né, de estilos do CSS, né, a coisa tomou um outro rumo. Tá? Bem, depois a gente começar a trabalhar com HTML e CSS, né, vamos ver um pouquinho da parte de programação para a internet. Né? Então nesse caso vamos ver JavaScript e o PHP um pouquinho mais para o fim. Tá? Vamos ver alguns detalhes de como é que a gente pode trabalhar, né, do lado servidor, né? Mas por enquanto vamos trabalhar aqui no lado do cliente. Apesar que, né, as versões novas do JavaScript também têm, né, agora funções para trabalhar com o back-end, né? Tá? Mas por enquanto o PHP ainda tem bastante profundidade, né, bastante uso, né, nessa parte. Tá? Como a gente vai trabalhar com banco de dados, né, então vamos ter que ver, né, um sistema de banco de dados. Então, no caso aqui, nós vamos ver o MySQL. Acho que vocês já tiveram, né, a disciplina de banco de dados, né, gente? Só para confirmar. Tiveram já acho que com o Otávio? É isso? Sim, já. Ah, tá legal. Então, isso a gente vai passar bem rápido. Vocês já chegaram a montar, instalar, configurar o MySQL ou não? Ou só viram a linguagem lá, o query, né? Tá. Bom, e o quinto aqui, se der tempo, vai ver a parte de projetos dinâmicos, né? Ou seja, com a parte dinâmica, a gente vai olhar um pouquinho a parte do PHP, tá? Então, vamos ver se a gente consegue chegar até esse detalhe aí. Bom, bem, durante o curso, né, a gente vai desenvolver cada um desses assuntos aí, tá? Mas nesse primeiro bimestre, vamos trabalhar bastante com HTML e CSS, ok? Seguindo, gente, ó, a bibliografia básica, né? Eu listei aqui o que está que estava lá no programa pedagógico do curso. Tá? Então, vocês vão ver aqui, né, tem esse separador, né, esse CBista aqui. Eu não sei porque isso está no projeto pedagógico do curso, mas a palavra aqui, ó, separador, ela não devia estar aqui, não, né? O nome do arquivo, do autor, embora meio esquisito, né, o nome dele é Sebesta mesmo, tá? Então, Robert W. Sebesta. Né? Então, ó, tá vendo que na bibliografia básica do curso, na ementa dele, já aparece com o primeiro livro básico, né, um livro de PHP. Tá? Então, aqui é por isso que eu fiquei meio na dúvida, né, se essa disciplina ela aprofundava a parte de PHP. Tá? Mas não vai dar tempo de ver todo o PHP, né, nesse curso aí. Então, por isso que ele vai ficar lá para o segundo, né, para a Web 2. Né? Esse livro aqui de conceitos de linguagem de programação, né, ele não serve apenas para, né, a linguagem HTML. Né? Como está o nome aqui, ó, conceitos de linguagem de programação, é uma bibliografia que não está muito de acordo com a disciplina. Né? Se a gente estiver pensando apenas no HTML e CSS. JavaScript, tudo bem. Né? Por quê? Porque HTML e CSS não são, né, na verdade, linguagens de programação. Tá? O HTML é uma linguagem chamada de linguagem de marcação, né? Uma linguagem para documentação. Né? E o CSS é uma linguagem de estilização. Tá? Então, você não vai encontrar, por exemplo, no HTML ou mesmo no CSS, um comando do tipo if, né? Um comando do tipo for, um comando do tipo while. Né? Então, isso não caracteriza uma linguagem de programação, né, que desenvolve algoritmo. Tá? Então, HTML e CSS não são linguagens de programação, são linguagens de marcação e linguagens de estilos. Né? Agora, o JavaScript, sim, o JavaScript é uma linguagem de programação. Então,
Talvez por isso que esse livro aqui, né, esteja dentro da bibliografia básica, tá? O outro também aqui, ó, que aparece também essa palavra separador, não sei por que está aí também, né? O Paul Breuer, é daquela coleção, não sei se vocês já viram, né? Use a Cabeça, tá? Da editora Altabooks, né? Que traduziu uma parte, né? Alguns livros dessa coleção aí, né? Use a Cabeça, tá? Então, existe a parte de o usa-cabeça, né, de programação em C, programação em Java, programação em Python, né, e no caso isso de HTML e CSS. Então, inclusive o nome aqui está errado, tá? Usa-cabeça, programação, está faltando alguma coisa. Daqui a pouco a gente vê, né? Ah, vamos ver aqui, ó, gente, ó. Vamos ver aqui, vamos lá na Amazon, né? Deixa eu ver. Aqui nos livros, né? É, HTML use cabeça, ó, tá? Esse livro aqui, ó, tá? Ok? Então, ó, HTML e CSS, né? Então tá vendo que tá faltando alguma coisa. Na verdade, não é a parte de programação. Eu não sei se a parte de programação desse livro que estavam querendo colocar na bibliografia se falava de alguma outra linguagem, talvez JavaScript. Na verdade, não sei nem se tem, né, o usa-cabeça de JavaScript. Eu sei que em inglês tem, mas em português eu não sei se tem ele traduzido, tá? E como vocês podem ver, né, é um livro de 2015 e mesmo assim, ó, R$ 230. Tá? Então eu acho que não vale tudo isso aí não, mas tá lá, né? Na bibliografia complementar já tem alguns livros que são um pouquinho mais acessíveis, né? Então, Aprendendo PHP MySQL da Michelle Davis, né? É um livro razoável, também é da Altabooks, né? E também, ó, é uma edição um pouco mais antiga, né? Mas como a linguagem, né, o PHP não mudaram muito de 2008 para cá, né, ele é bastante útil. Então, se alguém quiser ter ou ver, se interessar, né, talvez em vez de comprar um novo, né, compra um usado, né, entra no estante virtual e vê se vocês acham alguma coisa interessante lá, tá? O Gilmer, esse eu não conheço, né, também é da Altabooks, tá? Esse SQL aqui, ó, também não, eu também não conheço, também é da Altabooks. O Zé Antônio Ramalho, SQL Server 2000, né, esse livro eu já cheguei a ver, mas faz tempo que eu não vejo ele é antigo, é de 2001, né? E o Stirling, né, do Hughes, também é uma boa referência, mas também é um livro um pouco antigo. Apesar de PHP, né, grande parte da linguagem ainda vale, mas deve ter edições mais recentes, tá? Eu não vou utilizar muito dessas biografias aqui, né? Eu estou selecionando aí, vendo aquelas que a gente consegue encontrar na web, né? Tá? Alguns sejam gratuitos, né? Para vocês poderem ter acesso, tá bom? Então, por isso que eu ainda não coloquei aí, né? Mas eu vou selecionar alguns livros que eu acho interessante para a gente colocar aí, tá? Que mais? Bem, aqui é a parte, o detalhamento, né, do cronograma do curso, né? Então, tá vendo que né, a gente está começando aqui no dia 23, né? E por isso que eu vou deixar um pouquinho essa parte da introdução ao sistema web, né? Um pouquinho para falar durante, né, a apresentação, né, das linguagens de marcação, porque nessas atividades práticas aqui, dá para a gente introduzir bastante, né, isso que eu vou falar nos sistemas web, tá bom? Tá? Então, por isso que, né, apesar de estar começando hoje aqui, ó, pelo terceiro item aqui, né, tá? A gente não está tão atrasado assim, né? Tá? Então, talvez a prova, né, seja mesmo no dia 16 de março, mas já tem um conteúdo suficiente para a gente poder trabalhar com esse curso. Tá vendo que aqui, né, tem várias atividades práticas, né, 1, 2, 3 até o final de março, né? Ou seja, com a intenção que ela seja bastante prática, né? De a gente mostrar no braço aí, como programar ela, né? E ver, né, um sistema, né? As páginas evoluindo, sendo desenvolvidos, né? Melhorando,
cada vez mais, tá? Então, cada uma dessas atividades incorpora um item novo, né, para a gente melhorar cada vez mais a página, tá? Estou pensando em começar, né, com uma ideia, né, de página, e a partir da primeira versão a gente vai, né, vai desenvolvendo, vai evoluindo ela, até chegar à parte de banco de dados, tá? Mas ainda não deu para eu fechar, né, qual vai ser essa atividade, né? Mas até semana que vem a gente já define, né? E aí eu já consigo montar aqui, né, os planos, né, o conteúdo para cada uma dessas atividades práticas aí, tá? Então a gente vai tentar aprender a maior parte, né, dos quesitos aqui de cada um desses comandos HTML e CSS na prática, tá? À medida que vai estar desenvolvendo, né, um sistema, uma página adequada. Eu estava pensando em montar um currículo, né, cada um fazer o seu, mas na internet tem um monte de exemplos aí, né, de criação de currículos usando HTML e CSS. Você já pode até tirar ele como base, tá? Aqui eu estou pensando em uma coisa um pouco mais aprofundada, né, inclusive para poder acessar banco de dados, tá? Talvez um site de vendas, não sei, né? Vamos ver aí como é que a gente vai desenvolver isso ao longo do curso. Então, ó, lá para abril a gente começa a falar sobre JavaScript, né? Então, vou gastar aí mais 2 semanas para a gente falar sobre JavaScript, né? E depois falar das atividades 4 e 5, que vamos estar trabalhando com JavaScript, tá? Isso para ser o assunto, né? Para a gente trabalhar, para a gente ver na avaliação VA2, né? Depois da VA2, agora vamos trabalhar com a parte do banco de dados. Então, como vocês já viram, né? Uma parte do banco de dados, né? Então tem muita coisa aqui que não, né, a gente vai passar bem rapidinho, né? Tá? E vamos ver só como a gente instala, como é que a gente configura e tal, e vamos trabalhar nela, tá? Nessa parte aqui, é bem possível da gente ter que instalar, né? Vamos pegar um caso, a gente instalar um MySQL, tá? Agora, como é que eu vou instalar um MySQL se ele é um servidor de banco de dados, né, para a internet, tá? Então aí a gente vai usar, né, um software, um programa que simula, né, esse tipo de ambiente, tá? E me fugiu o nome agora, né? Existem dois aí na prática, bem interessantes, né? Mas nesse sistema ele simula, né, um ambiente de programação, um ambiente de desenvolvimento, e lá dentro, né, a gente vai instalar um MySQL, vamos configurar um MySQL, né, vamos colocar as páginas, vamos acessar essas informações do banco de dados, né, modificar o banco de dados e assim por diante, tá? Depois eu lembro qual o nome da plataforma, que faz bastante tempo que eu não trabalho com ela, acabei esquecendo, né? Em junho, então, a gente vai fazer uma atividade, né, de JavaScript, né, mas, né, uma JavaScript já trabalhando com essa parte de banco de dados, tá? E aí, finalmente, né, se tudo correr bem, lá no final, no começo de junho, né, vamos trabalhar com uma parte de desenvolvimento de site dinâmico. Então aqui a gente vai ter que ver uma coisa bem rapidinha de PHP, né, alguma coisa bem rápida, para a gente poder trabalhar e desenvolver algum site dinâmico nisso, tá? Então isso daqui ainda é um pouco incerto. Vamos ver se vai dar tempo a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Aí vem a VA3, né, e a verificação, né, substitutiva e assim por diante. Bom, deu para entender mais ou menos a ideia, né? O que vocês acham aí? Pode falar, né? Se vocês tiverem alguma ideia, então se a ideia for muito boa, posso até dar uma mudada um pouco nesse plano aí. O que vocês acham? Vamos lá, estou dando oportunidade para vocês poderem, né, me ajudar aí a montar esse sistema. Tá ok. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, gente, olha, como a gente vai estar trabalhando, né, na maior parte do tempo, né, ou pelo menos metade do tempo, né, à distância, né, isso significa que vocês vão ter que fazer as suas atividades, né, concomitantemente comigo, né, tá? Então quer dizer que vocês precisam ter o sistema, né, na tua máquina, tá? Aqui, olha, tem gente que fala, né, que dá para fazer isso usando o celular, gente. Olha, eu acho até, talvez até possa fazer isso, tá? Eu nunca cogitei, né, em projetar esse tipo de sistema usando o celular, tá? Mas na prática, no mundo real,
né, a gente não trabalha, né, não faz desenvolvimento de sites, de sistemas assim para web, né, usando o celular. Tá? Então, se vocês querem se tornar um profissional, não tem jeito, né? A gente vai ter que trabalhar com o sistema, né? Tem que instalar na tua máquina, né? Configurar, né? Fazer as atividades, desenvolver as páginas, né? Com muito mais fluidez do que se você estivesse trabalhando com o celular, tá? O que eu recomendo quando a gente tiver as atividades práticas, né? É que vocês usem o teu computador, né? E para acesso à aula, né? Use o celular, tá? Né? Então, se vocês tiverem, né, dois monitores e tal, fica mais fácil, né? Aí você trabalha com dois monitores, um acessando a aula e o outro acessando o seu sistema. Então, à medida que eu vou desenvolvendo, vocês vão desenvolvendo também, tá? Então, é meio que a gente vai fazer um desenvolvimento quase conjunto. Nas atividades práticas, a maior parte das atividades práticas, né, a gente vai começar do zero, né? Ou seja, uma página em branco, né? Isso na primeira, né, na primeira atividade. Se as outras atividades elas forem um desenvolvimento da atividade anterior, né, então, à medida que cada aula vai passando, a gente vai incrementando aquele código que a gente desenvolveu, tá? Tentando melhorar cada vez mais. Tá? Ou incorporando, né, novas features, né, novas características, novas propriedades dentro desse sistema. Tá? Então é legal que se vocês puderem ter, né, usarem um computador, né, para fazer isso durante as aulas, legal. Tá? Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Acho que é só. Aqui já é outro assunto. Ah, tá. Bem, isso aqui saiu errado, tá? Isso aqui é a parte da outra aula que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Sites de interesse, olha. Eu coloquei basicamente dois, que é o que deu hoje para acessar, né? Para pesquisar. O W3 Schools é um site, né? Muito interessante. Que contém aí, né, tutoriais sobre HTML, né, e CSS, tá? Além de JavaScript e PHP. Tá? Então, o site aqui é da HTTP, puta, aqui tem um ponto e vírgula, está errado, né? www.w3schools.com. Tá? Muitas coisas que a gente vai ver, né, eu vou tirar daqui. Tá? Né? Então, apesar do site ser em inglês, mas, né, se você usar o tradutor do Google, dá para trabalhar, né, com bastante facilidade. Tá? Tem outro site da W3. A W3 é um consórcio, né, onde são definidas, né, os padrões para esse tipo de sistema, né, para o HTML, do CSS, né, toda a parte das novas versões oficiais, né, é por esse W3 Consortium, né, tá? Então é bastante interessante, às vezes, de você dar uma pesquisada, né, nesse W3. Né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. W3, só vou colocar W3, vocês já vão ver o site, ó. W3 School, né? Tá? E aqui é o W3 consórcio, né? Então é aqui, ó, tá vendo? É um site de padrões e grupos, né? Então toda a parte da World Wide Web, né, ela é definida dentro dessa instituição aí. Tá? Então é bastante interessante também conhecer um pouco nela. Tá? Entre os recursos dela, né, acho que deve ter, além de artigos, ó, né, uma série de outras ferramentas bastante interessantes. E o W3 School, ó, é essa daqui, ó, esse site aqui. Tá? Então, para aprender código, né? Então, vamos traduzir para o português. Tá? Pronto, ó, já está, né? Se você quiser aprender ó, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, tá tudo aí, ó. Né? Vocês podem pegar esses cursos e mandar ver. Entendeu? Já que aqui já é HTML. Então, muita coisa que eu vou fazer aí, né? Eu vou tirar daqui, tá? Então, é bem legal de vocês poderem estar acessando esse site. Toda vez que tiver uma dúvida, dá uma olhada aí, né? Que vocês podem, né, de repente, sanar essas dificuldades por aí, né? Por esse site aí, tá? Vamos voltar para lá. Outro site que eu achei bastante interessante, né? Talvez vocês conheçam, né? Lá no YouTube, né? O curso em vídeo do Guanabara, né? Do professor Guanabara, né? Então ele tem lá um monte, né, de
cursos, né, de várias ferramentas aí gratuitas, né? Essa daqui que eu coloquei é o de HTML, tá? Então, é um curso bem legal, né? Ele já tinha um curso de HTML e CSS, um pouco mais antigo. Esse curso que eu estou citando aqui, né? Ele é um pouco mais recente. Recente assim, né? Deve ser de 2018, 19, por aí, né? Mas o curso dele já era de, né, 2008, por aí, tá? Então ele aproveitou e montou um outro curso, né? E tá aí, né? Que é bastante interessante, né? Então vamos entrar lá, ver é lá no YouTube, tá? E aqui curso em vídeo, isso aqui, ó, curso em vídeo, tá? É o site da Guanabara, né? Então, ó, se você procurar aqui, HTML. Aqui, ó, curso completo e atual da HTML e CSS3, tá? Então, é legal esse curso aqui. Então, são quantos cursos, ó? São 15, 41 aulas, né? Nesse módulo aí, tá? Bem, e outra coisa que ele, né? Quem fizer até o fim, ou fizer todos os exercícios, né? Os projetinhos aí, você ganha um certificado ainda, tá? E vai valer como é que a gente chama? Atividade complementar. Legal? Então é isso, gente. Olha, se tiver mais referências, né, eu vou passando para vocês ao longo do curso, tá? Hoje foi o que eu pude fazer, né, durante esses dias aí, tá? Acho que aqui a gente terminou. Ah, e aqui é a última coisa, ó. O software necessário para edição dos códigos, né? Para fazer o HTML e o CSS, bastaria apenas um bloco de notas. O Notepad, né, o bloco de notas lá do Windows, né, do DOS, já serviria para a gente fazer código, né, escrever código HTML e CSS, por incrível que pareça. Tá? Mas, né, existem hoje, né, algumas ferramentas de edição bastante poderosas. Tá? E a que eu vou trabalhar, e que uma grande parte do pessoal trabalha, é o VS Code, né, o Visual Studio Code da Microsoft. Tá? Essa ideia aqui muito boa, é muito versátil, né? Tá? Porque nós vamos trabalhar com o Visual Studio para fazer HTML e CSS. Mas você também pode usar esse mesmo ambiente para programar em Python, para programar em Java, para programar em JavaScript, para programar em, sei lá, em qualquer outra linguagem, aí, PHP, né? Tá tudo aí, tá? E, além do mais, ele é gratuito, né? Apesar de ser da Microsoft, né, ele é gratuito. É um ambiente, né, bastante interessante de poder trabalhar, tá? Então, entre, né, os editores de código aí para HTML e CSS, eu escolhi aí o Visual Studio. Bom, então, não sei se alguém tem alguma experiência em VS Code, em programação. Alguém já trabalhou com VS Code? Eu estou perguntando essas coisas aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Tá. Gabriel já. Gabriel, você usa para desenvolver o quê? Deu para entender? Ah, em JavaScript? Legal. O João Carlos, você também faz o quê com o VS Code? JavaScript também? Java e Python? Legal. Tá? Então eu vou até pedir para vocês dois, né, já que vocês estão no grupo de vocês, né, existe né, algumas. No começo o pessoal tem um pouco de dificuldade de trabalhar com Visual Studio, né? Então vocês podem perguntar para mim, mas vocês têm alguns colegas que já trabalham com isso, talvez tenham mais experiência do que eu, né, no Visual Studio, tá? Então já ficam sabendo aí que o Gabriel Alan e o João Carlos aí
né, já conhece, né, o Visual Code e pode dar para vocês algum tipo de, né, de informação, tirar algumas dúvidas a respeito disso, tá? Então, ó, o Visual Studio Code, né, é um editor de código-fonte leve, gratuito e de alto desempenho, desenvolvido pela Microsoft, né? Então tem versão para Windows, versão para macOS e Linux, né? Ela suporta diversas linguagens de programação, destacando-se pela flexibilidade e uma vasta biblioteca de extensões, né, que facilita o seu desenvolvimento. Então a gente vai até inclusive ver alguma dessas extensões que nós vamos trabalhar para o HTML, né? Para a gente fazer o download, né, basta procurar no Google, né, o nome Visual Studio Code Download, né, vocês vão encontrar basicamente esse link aqui, ó, tá? Né, para fazer a parte da instalação. Nessa parte da instalação, né, você vai encontrar as opções de código para a versão para Windows, versão para macOS e versão para Linux, né? Então, dependendo da máquina que você está trabalhando, né, então faça a escolha adequada para esse o sistema operacional, né? E a instalação é bem simples, né? Quando você faz o download do sistema, na verdade você faz o download do instalador, tá? Então ele vai baixar um arquivo né, na pasta que você informar para ele. Então depois de ter feito, né, o download, você vai para essa pasta, né, e aciona esse instalador, né? Dá um duplo clique nele e imediatamente ele vai fazer a parte da instalação, né? Tem aquela coisa inicial de você aceitar, né, as regras ali, né? Então, normalmente é o caso de você aceitar e todas as opções, né? Não, né, aceita, 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 né? E é bem tranquilo, tá? Você pode fazer alguma modificação entre essas opções de instalação? Você pode, tá? Mas se você não sabe direito o que vai fazer, é melhor deixar, né, nessas opções padrão. Bom? Tá ok então, gente? Né? Então, ó, se alguém tiver uma outra familiaridade, né, com outro editor de códigos, né, que possa trabalhar com HTML e CSS e JavaScript, né, então esteja à vontade, tá? Né? Então não dá para a gente ficar aqui falando Visual Code, depois do Sublime, né? Que é um outro editor que tem por aí, e outros, né? Tem vários desses aí. Até o Notepad++, né? O Notepad++, também serviria, né? O Notepad++ é um Notepad, é um bloco de notas sofisticado, né? Com mais funções. É muito melhor do que apenas o Notepad, no bloco de notas, tá? Durante algumas aulas, se alguém quiser, aí dá para a gente ver mais ou menos como é que funciona o Notepad++, tá? Mas ele né, ele é free também, né? E às vezes eu tenho ele sempre instalado, porque toda hora que eu preciso desenvolver alguma coisa, às vezes é uma coisa tão pequenininha, né? E eu prefiro talvez usar o próprio Notepad++, né, para fazer esse tipo de instalação, tá? Acho que essa parte aqui terminamos. Bom, então vamos lá, vamos pegar a outra parte. Tudo bem até agora, gente? Ah, ó, já tem gente aí que já falou que já usa o Notepad++, né, e o Sublime, né? O Gabriel tá falando do JIT, né? JIT também nós vamos ver, tá? Né? Eu não falei agora, mas a gente vamos ver, né, como é que a gente cria um usuário e como é que cadastra, né, como cadastra um usuário e como é que a gente, né, coloca lá, né, os nossos sistemas para trabalhar, tá? Então, Gabriel, dá só um tempinho para a gente ir falando sobre isso, né? Vamos falar um pouco, né, sobre o básico dela, né? E a partir de alguns momentos, quando a coisa começar a ficar um pouquinho mais séria, né? Quando vocês começarem a se interessar mais no desenvolvimento, aí vão começar, vão incorporando, né, alguma coisa mais profissional, né? Uma coisa mais de desenvolvedor, tá? E aí a gente introduz o JIT, né? Tá? Para a gente poder trabalhar bem legal, né? Para fazer o controle de versões. Ok?
Então vamos lá, gente. Já vimos planos em ensino, né? Vamos ver agora o HTML, né? E o CSS, tá? Então vamos ver basicamente o que eles são. Então, olha, essa parte aqui está tudo lá é todo o material do curso, tá? Então essa primeira parte, né? Tá aqui no, ó, esse plano de ensino que eu mostrei para vocês até agora está aqui, né? E agora eu vou falar sobre esse assunto, a nossa primeira aula, e aí a gente vai começar a introduzir, né, o HTML e o CSS, tá bom? Vamos lá. Então, ó, nessa primeira aula, né, a intenção é falar sobre instalação, né, e configuração inicial do VS Code. Então vamos falar ela novamente, né? Porque se você não tiver ela instalada, vai ficar complicado aí de começar a desenvolver as coisas. Como criar um primeiro arquivo HTML, né? E a partir desse arquivo HTML, vamos começar a fazer alguns códigos alguns passos de estilo, né? Para melhorar um pouquinho a visibilidade, né, desse arquivo HTML que a gente vai desenvolver aí. Bom? Então, a instalação do VS Code, né, ela é bem simples, né? Então, vamos ver aqui, ó, vou aqui nessa área, bem, aqui não dá para ver, né, mas quando você baixar ela, escolher a versão adequada, né, baixar o instalador, clicar no arquivo para fazer a instalação, né, e executar a instalação padrão, tá? A tela que vai aparecer para vocês vai ser mais ou menos parecida com essa daqui. Espera aí, deixa eu carregar o VS Code aqui, tá? Tem um monte de janelinha aqui para um só. Abrir um monte de... Tá, então, ó, eu vou carregar esse navegador, deixa eu trazer ele para cá. Tá? Ó, isso aqui é o ícone, né? Então, quando você fizer a instalação, uma das opções que você tem lá, né, é criar um atalho, né, na página, na área de trabalho, tá? Então, eu coloquei essa opção para poder, né, acionar ele rapidamente, né? Então, estando ele dentro da área de trabalho, a gente acessa ele bem facinho, tá? Então, dou um duplo clique nele. Ele apareceu no outro monitor, né? Então, estou trazendo ele para cá, ó. Essa aqui é a carinha dele, tá? Você pode mudar um pouco esse visual, né? Mas por enquanto, né, vocês podem procurar na internet, né, como é que faz para personalizar o Visual Studio, né? Não estou interessado muito nisso agora, né? Tá? Mas estou interessado em como é que a gente começa a criar, né, as coisas, tá? Bem, vocês estão vendo aqui, né, que a minha instalação aqui, ó, já está tudo em português, tá? Mas quando vocês fizerem a instalação normal, ela vai estar em inglês. Aí vem a pergunta: como é que eu faço para colocar isso em português? Tá? Então, para colocar em português, ou qualquer outra língua, francês, sei lá, né, japonês, chinês, né, você tem que instalar aí um tipo de um aplicativo interno aí do Visual Studio. Esses aplicativos são chamados de extensões, né? Então, essas extensões, tem uma quantidade enorme de extensões, né, que você pode incorporar no Visual Studio, tá? Então, por isso que a gente fala que o Visual Studio tem essa grande flexibilidade, tá? Você pode incorporar algumas ferramentas de desenvolvimento que outras pessoas ou outras empresas desenvolveram, né, para dentro do teu código, para facilitar, às vezes, né, o desenvolvimento de códigos, né? Facilita bastante isso, né? Tá? Vocês vão ver, né, algumas coisas bastante interessantes de se ver. Tá? Agora, onde é que a gente faz essa instalação? Onde é que a gente vê, né, onde estão essas marcações, essas extensões? Então vocês vão ver aqui nesse menu vertical aqui, ó, do lado esquerdo, no canto, nessa lateral esquerda, né, vários ícones. Esse primeiro ícone aqui, né, é como se fosse um explorador de arquivos, né, de pasta, tá? Você clicar aqui, ó, ele vai, aqui você pode abrir pastas, pode criar arquivos e assim por diante, tá? Bem, a lupinha aqui para fazer pesquisa, né? Essa aqui, ó, tá vendo? Para baixar a parte do JIT, né? A parte do código, o controle do código fonte, né? Então ele já está incorporado, né, dentro do Visual Code, tá? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente faz isso, né? Agora, uma coisa que é interessante, o GitHub, né, o GitHub,
eles foram aplicativos, né, desenvolvidos para controle de versões, né, de programas, tá? Né? E para quem nunca trabalhou com desenvolvimento de sistemas, né, ainda não tem uma ideia, né, do que é a gestão, o gerenciamento de versões do código, tá? Quando você faz a primeira versão ali, a versão 0, né, tranquilo. Aí você vai melhorando ela, de repente, fala, pô, tá na hora de gerar a versão 1, né? Então gera a versão 1. Daqui a pouco gera a versão 2, daqui a pouco a 3, 3.1, 3.2, né? Passa para 4, depois 5. Chega uma hora que você começa chega uma hora, por exemplo, numa determinada versão, dá um puta de um bug, né, fenomenal. Falar, pô, né, fiz um negócio errado, eu quero voltar para a versão antiga. Como é que eu faço para ver essa... Se você não tiver guardado, tiver o controle sobre isso, você começa a se perder pra caramba, tá? Então, uma das coisas que surgiu aí, né, é um gestor, né, dessas versões. E apareceu o Git e o GitHub, né, que a gente vai ver mais para frente, né? Bem, essas duas aplicações, esses dois ambientes de desenvolvimento e controle de versões, foram desenvolvidos para serem open sources, né? Ou seja, para serem software livre, né? E realmente foram. Só que num determinado momento, né, alguém comprou, né, esse sistema, e foi justamente a Microsoft. Tanto é que na época que elas compraram, o pessoal ficou meio preocupado, né? Falou, será que agora eu vou ter que pagar por isso? Bem, o contrário, né? A Microsoft resolveu manter, né, essa ideia do software livre, né, e continua aberto, continua sendo de uso gratuito, né, dela, sendo ela, né, sendo a Microsoft o dono desse sistema, tá? Assim como é o Visual Studio. O Visual Studio também é da Microsoft, quando desenvolvido, né, na verdade não foi desenvolvido inicialmente por eles, né? Ele comprou um sistema, né, que já fazia esse tipo de coisa, né, mudou o nome para Visual Studio, tá? E passou a desenvolver e deixar ela disponível, né, como software livre. Tá? Então daí a ideia, né, de trabalhar no Visual Studio, você tem essa integração com o Git, né? Então é bem legal isso. Bem, a outra parte aqui, também não interessa muito, né, é para fazer a parte por enquanto, né, da parte de execução e depuração. Isso a gente vai ver mais para frente. Essa última aqui, que é a parte das extensões, ó. Então, ou você clica por aqui, né, ou usa o atalho que está escrito lá, ó, é o Ctrl Shift X, tá? Se você clicar aqui nela, então aqui ela vai ver todas as extensões que estão instaladas, né, ó, tá vendo, instaladas aqui, e aquelas que são recomendadas, tá? Então, o que eu tenho instalado aqui, já não, alguns aqui, ó, né? Então eu já trabalhei ele com, né, um C, C++, né? Tem algumas ferramentas de Maker. O Jupyter, né? A parte do Jupyter que é para Python, né? Que mais que eu tenho? O LibServer que a gente vamos instalar aqui. E aqui tá, tá vendo? Essa extensão aqui, ó, Português Brasil, né? Language Package for Visual Studio Code. Essa aqui é a extensão, né, que torna nosso ambiente aqui em língua portuguesa, tá? Então, na hora de você procurar ela, então você vai aqui, ó, né, e procura lá. Então, português, ó. Né, você nem precisa completar. Então, já que está aparecendo tudo. Então, todas essas aqui até poderiam ser, tá? Mas o que normalmente o pessoal acaba escolhendo é essa primeira aqui, ó. Português Brasil Land, que é da Microsoft também, tá? Então, na hora que você, logo depois que você instalou o Visual Studio, faz a instalação, né, dessa extensão. Tá? Então é só clicar nela, né? Você clica nela, vai ter aqui, ó, no caso aqui ela já está instalada, então só tem a opção aqui desinstalar, né? Mas quando você não está instalada, vai ter uma opção aqui install, você clica nela, né? É bem rapidinho, né? Uma coisa de 1 minuto, 2 minutos, ela faz, né? Ela já instala, né, essa aplicação, né? A única coisa é que, se não me engano, né, depois de instalado, você vai ter que fechar, né, e carregar o Visual Studio novamente, para ela poder estar atualizando, né, essa extensão. Ok? Então, não se esqueçam disso, tá, gente, né, de instalar
a instalação da extensão da Microsoft para a língua portuguesa. Tá legal? Tá? Tem mais uma extensão que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas por enquanto vamos deixar ela passar. Então, ó, vamos entrar aqui. Tá? Então aqui já está instalado. Primeira coisa, né? Vamos criar um arquivo novo. Tá? Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Então tá aqui. Ó. A primeira coisa que você vai ter que fazer, né? Antes de começar a criar os seus documentos, né? É criar o teu projeto. Criar o teu projeto, né? No caso aqui, é criar uma pasta. Né? Uma pasta no teu diretório, né? No diretório que você quiser, na verdade, tá? Mas no nosso caso, nós vamos instalar nas nossas máquinas, né? Em cada uma das suas máquinas, tá? Então nós vamos poder abrir a pasta nessa opção aqui, ou vai no arquivo, né? E faz aqui, né? O abrir pasta, onde é que tá? Nova janela, ó, novo arquivo de texto. Aqui, abrir pasta. Onde é que tá o abrir? Faz tanto tempo que eu não vejo. Ó, tem um abrir pasta que está aqui, ó, o Ctrl K, né, o Ctrl O. Então vamos abrir uma pasta aqui, ó. Tá? Aqui, ó, tá te mostrando, né, as suas pastas, né, o teu diretório lá, né. Então vou pegar aqui, ó, eu vou criar aqui lá no disco C, tá? No meu, né, numa pasta que eu tenho aqui, ó, e vou aqui em 2006, né. Primeiro semestre, programação web. Então aqui está o meu, né, o meu roteiro, né, minha pasta onde eu coloco as minhas aulas aí, tá? Aqui eu criei uma pasta chamada projetos. Acho que não tem nada aqui. Não tem nada aqui, né? Tá? Então, se você não tem a pasta ainda, você pode criar uma pasta nova, né? Então, ó, vem aqui, pasta nova, né? Cria lá a pasta que você quiser, tá? No meu caso, eu criei uma pasta projeto, então é nesta pasta aqui, né, que eu vou querer armazenar todos os meus arquivos. Tá? Então, ó, eu vou escolher a pasta, seleciono pasta e pronto. Tá vendo que aqui, ó, né, aqui nesse menu, já está aparecendo aqui, ó, o projetos, tá? Projetos é o nome daquela pasta que eu criei, ok? Bem, já que eu criei aqui meu projeto, a minha pasta, vou criar o meu primeiro arquivo HTML, né? Então, como é que eu faço isso? Ó, tem várias maneiras, né? Então, eu posso, né, nessa pasta que eu criei aqui, ó, tem alguns ícones aqui do lado, né, que servem como atalhos. Então, por exemplo, esse daqui, ó, parece uma pasta com mais, é para você criar um novo arquivo, tá? Essa daqui, ó, né, vem mais num ícone, né, de uma pasta, né? Então, aqui é para criar uma pasta, tá? Esse daqui é para atualizar o navegador e essa daqui é para recolher a pasta, né? Recolhe a pasta, tá? É que aqui não tem, né? Mas se você tiver ele aberto, né? E tem um monte de pasta, subpasta, não sei o que. Você quer voltar lá para o início, né? Clica aqui que ela fecha todas, tá? Então eu posso criar o primeiro arquivo, ó, ou por aqui, ó, né? Vem um novo arquivo, né? Ou por essa opção, esse menuzinho que aparece aqui dentro do Bem-vindo, tá? Se você, inclusive, quiser apagar, tirar essa página do ar, é só clicar aqui, ó, nessa aba, fecha. Pronto, fechou. Mesmo assim, né, ele cria aqui um menuzinho, tá? Que você não precisa ter, né, muito detalhe a respeito disso. Então vamos criar primeiro uma página aqui, ó. Vou criar a página, novo arquivo, tá? Bem, primeira coisa que ele pede aqui é para você dar um nome para esse arquivo. Tá? Então, o primeiro nome que eu vou escolher não vai ser por acaso. Tá? Eu vou chamar esse arquivo de index, né? De índice. Então, normalmente, quando você faz o desenvolvimento de um projeto novo, né, para web, para HTML, o arquivo, né, inicial, um arquivo que dá início, né, a primeira página do teu site, normalmente vai ter esse nome, ó, index.html, tá? Então, index.html, né, que vai ser a extensão que designa em uma página HTML, tá? Esse HTML aí, ó, vai ter que ser minúsculo, ok? E vou dar um Enter. Pronto, criei um arquivo. Né? Aqui tem, ele está nessa página, né, nessa área aqui, né, é a área para você escrever o código, tá? Então, tá vendo que aqui, ó, tá escrito 1, que seria a primeira linha, né? Aqui tem algumas opções que você pode até utilizar, mas por enquanto não interessa pra gente, tá?
A primeira coisa que eu vou fazer é começar, que página é essa que eu vou escrever, né? Sei lá, né? Vou fazer o seguinte, olha, já que eu não sei nada de HTML por enquanto, vou escrever aqui, ó, teste, né, do HTML. Pronto, só isso aí, tá? Opa, deixa eu tirar esse negócio aqui, que por enquanto eu não quero colocar isso, não, né? HTML. Ok? Só coloquei isso aí, ó, né? Ficou assim, desse jeito aí. Bem, legal, isso é uma página de HTML, né? Eu só escrevi uma baboseira aí, né? Teste HTML. Mas vamos ver o que acontece, né? Se eu abrir essa página, né? Então, primeiro eu vou salvar essa página. Para salvar essa página, o atalho é o Ctrl S, tá? Ou vai aqui em arquivo e salva, né, o arquivo, tá vendo? O atalho é Ctrl S. Então, clica no Ctrl S. Legal. E agora, o que eu faço? Bem, agora eu quero, né, lá no navegador, quero que o navegador abra essa página aí. De que maneira? Né? Então nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou naquela pasta que eu acabei de criar, espera aí, ó, deixa eu acertar aqui, onde que ela está. Eu abri aqui o explorador, né? Aqui no nome, 2026, primeiro semestre, promoção para web. Ó, tá aqui a minha página de projetos, tá? Tá vendo que, ó, esse aqui é aquele arquivo lá, ó, tá? Tá vendo que do lado esquerdo dele, ó, ele já está dizendo, né, o Windows já está reconhecendo esse arquivo como uma página HTML. Tanto é que ele coloca aqui, ó, um ícone associado dele, né, o ícone do Chrome. Tá? Então, ó, Chrome HTML, ó, né? Então, se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir o Chrome e vai carregar essa página. Agora, o que ele vai carregar aí? Então, ó, vamos lá. Dou um duplo clique. Ele abriu uma outra página. Deixa eu trazer ela para cá. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui a página. Ó, teste HTML. Tá? Olha o nome do arquivo, ó. Tá vendo que aqui nessa linha aqui, ó, né? Tá lá, ó. T2.oscar/2026, primeiro sem, barra programação para web, barra projetos, né, barra index.html. Ou seja, ele carregou, abriu aquele arquivo index.html que está naquela pasta projetos que eu acabei de criar, tá? E veja só, gente, ele gerou uma página, tá lá, né, um teste. Para que ela serve, né? Bem, por enquanto só para teste, tá? Vou voltar aqui para, né, essa página e vou melhorar. Vamos colocar mais um texto aqui, né? Ó, sei lá, outro teste inútil, né? Coloquei isso aqui, ó. Vou salvar, né? Será que ele atualiza? Então vamos ver lá, né, a página onde ele criou. Tá? Deixa eu ver onde é que está essa página. Aqui, ó. Aqui está a página. Ué, não apareceu nada, né? Só apareceu. Não apareceu, né, aquele outro texto, né? Eu escrevi uma outra linha, outro texto inútil. Isso não apareceu. Por que não apareceu? Né? Porque a gente não ativou essa nova página, né? Não carregou essa nova página. Então, para carregar essa nova página, tá vendo aqui, ó, né? Aqui nesse ícone de um círculo, né? Uma flechinha. Isso aqui é para recarregar, ó, a página, tá? Então vamos atualizar a página. Então recarregar a página. Então clico aqui. Aí, apareceu, né, um outro texto, né? No entanto, ele apareceu grudado, né, na mesma linha. Eu coloquei ela em duas linhas, né? Uma frase em cada linha, né? Então, só que ele apareceu tudo junto, tá? Bem, daí que a gente vamos ter que definir, né, umas outras formas de como é que a gente pode desenvolver uma página HTML, né, com um texto, sei lá, né, mais bonito, mais organizado, tá? Então, para isso que a gente usa essa linguagem de marcação, né? Então, a linguagem de marcação é justamente, né, o que é o HTML, né? Tá? Então, o nome HTML, né, o HT é de hypertext, né? É um hipertexto. Esse Mzinho aqui é de marcação, tá? E L de language,
Tá? Então, é uma linguagem de marcação para hipertexto. Tá? Então, o hipertexto, né, é um texto que, além de texto, né, contém, né, outras mídias. Né? Tá? Ele pode conter vídeo, pode conter áudio, pode conter uma animação. Né? Então, isso é um hipertexto. Além disso, né, ele pode conter o que a gente chama de um hiperlink, né? Ou seja, uma opção dentro do texto onde eu acionando esse hiperlink, ele vai carregar uma outra página, né? Ele vai te ligar ela a uma outra página, tá? E essa outra página, né, também vai ter lá um código HTML que pode ter texto, pode ser vídeo, pode ter imagem, pode ter um monte de coisa, tá? Inclusive um outro hipertexto. Esse outro hipertexto pode até fazer com que eu volte, né, para a página anterior ou, né, encaminhe para ele para uma outra página, tá? E assim por diante. Então, vocês já sabem como é que é, né? Toda vez que você está navegando, né, na internet, você clica numa página, achou uma coisa interessante, clica nela, vai para um outro lugar, né? Desse outro lugar você pula para um outro lugar e lá no final das contas você nem lembra de onde você começou, tá? Bem, essa sequência, né, de conexões, de links, né, é que torna o HTML, né, uma linguagem bastante interessante para gerar documentos, né, com múltiplas funcionalidades. Tá bom? Bem, vamos lá então, vamos apagar tudo isso aqui e vamos gerar um texto, né, decente. Né? Então, para gerar um texto decente, né, em HTML, a gente vai ter que usar o padrão do HTML. Né? E no caso do padrão HTML, nós vamos ter a seguinte coisa. Então vamos botar lá para o texto. Tá? Vamos vir para cá. Aqui, ó. Então, primeiros passos para a descrição do arquivo HTML. Então, um documento HTML válido obrigatoriamente deve ser composto pelas tags. Tags, né, são marcações. Tá? Essas marcações do HTML, né, são colocadas como uma palavra-chave, né, no caso aqui ó, HTML, e elas são delimitadas pelo sinal de menor e maior. Tá? Então, dentro do menor e maior, né, ficam essas marcações, essa tag. Né? Então, no caso aqui, ó, né, o HTML, né, é a nossa tag, e eu sei que é uma tag porque ela está, né, delimitada com um sinal de menor e maior. Tá? Então, obrigatoriamente, um documento HTML tem que ter esta marcação aqui, né, essa tag, a tag head, né? Head quer dizer cabeçalho, né? E essa tag, na verdade, ela vai ficar dentro do HTML, tá? Dentro dessa tag HTML. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é a estrutura, né, entre essas três coisas, né? E a última, né, tag aqui é a tag body, tá? Então, o HTML, head e body é como se fosse assim, ó. Suponha que eu tenho uma página, aqui, ó, enorme, tá? Essa página aqui é a minha página criada pelo HTML, ó. HTML. Tá? Então, ela começa, né, aqui, tá? E termina aqui. Tá? Para dizer que ela terminou aqui, tem uma outra tag, né, que é parceirinha do HTML, que é essa daqui, ó, barra HTML. Tá? Então, existem algumas tags que ela vem em pares, tá? E define um bloco. Então, a tag HTML é uma dessas, tá? Então, ó, HTML e barra HTML, tá? Então, a página começa aqui, né, e vai terminar aqui, tá? A página head, né, ela também ela começa, né, ela tem um início e tem um fim, né? Agora, onde que ela tá? Será que eu vou criar uma outra página aqui? Não, essa página head vai ficar dentro da HTML, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter uma outra página aqui dentro, ó. Na verdade, um outro bloco, né? E esse bloco aqui, ele tem um início aqui, ó, né? Vai ser começando com o head, tá? E termina aqui, ó, com barra head. Tá ok? Tá? Então, ó, o head fica dentro do bloco definido pela tag HTML, tá? O body é a mesma coisa, né? Só que ela vai ficar assim, ó. Ela fica aqui, ó.
embaixo. Tá? Então, ó, ela começa aqui, então aqui, ó, é barra. Barra não. No começo não tem barra. É bunny. Tá? E termina aqui. Bom? Tá? Então, a nossa página HTML, se for descrita nesse formato aqui, a estrutura dela é parecida com essa daqui. Ó. O HTML, né, tá por fora, define, né, a página inicial. Dentro da página inicial, né, tem esse bloquinho do head, né, e em seguida vem esse bloquinho do body. Tá? Head é um cabeçalho, então na verdade aqui a gente vai colocar, né, algumas configurações, né, que vai valer para a página HTML como um todo, tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que ela é montada. Existem aqui algumas outras tags, né, que eu posso inserir, tá? Algumas que vão ser obrigatórias, né? Esta outra tag aqui, chamada body, body quer dizer corpo, né? Então aqui é o bloco, né, principal, onde você vai colocar, né, as principais informações, tá? É como se fosse a nossa página de entrada, aquilo que o usuário vai ver o que está aqui dentro, tá? Dependendo do que tiver aqui, né, tiver botões ou tiver uma coisa que algum tipo de hiperlink, ele sai daqui, né, e vai para uma outra página localizada em algum outro lugar, né, que também vai ter essa mesma estrutura, tá? Então vai ser um outro HTML tendo um head também, um outro body e assim por diante. Ok? Bem, essa estrutura aqui, ó, ela é uma estrutura padrão do HTML, né? E para ela ser válido, né? Para ela ser válido, né? Ou seja, para tudo que eu colocar aqui dentro dela for válido, ela depende de eu estar seguindo um determinado padrão, tá? Uma determinada versão, né? Então, a versão oficial, como eu falei para vocês, né, é definida pelaquela instituição lá, o W3, né? W3 Consórcio, tá? Então, ela definiu o seguinte, olha, quando você for criar, né, uma página HTML, tá, antes de você colocar o HTML, você já precisa informar para o navegador, né, qual é o padrão que está sendo, qual é a versão, né, que está sendo executada naquela página. Tá? Então, esta informação vai ser dada por essa tag especial aqui, ó, chamada doctype. Tá? Então, essa a tag aqui vai ser a primeira que vai vir aqui bem em cima, a primeira tag. Então, a tag exclamação, doctype, tudo maiúsculo, fecha, né, com sinal de maior. Tá? Importante, ó, o doctype não é uma tag HTML, né, mas é uma instrução especial. O que ela vai, qual é o intuito dela? É informar para o navegador qual é a versão da HTML. Tá? Quando você coloca a exclamação doctype, você está informando que a versão atual do HTML é a versão 5, que é a versão mais atual que nós temos. Ok? Então não precisa nem colocar aqui HTML, version 5, não é isso. Mas basta apenas colocar o doctype aqui e está tudo numa boa. Legal? Né? Vamos ver um pouquinho mais para frente para a gente depois começar a trabalhar naquela página que nós criamos. Tá? Então, ó, um site, então, a estrutura dos arquivos de um projeto, né? Então, a gente já criou um projeto, criamos uma pasta. Por exemplo, aqui está escrito root, né? Mas lá no exemplo que eu coloquei, eu chamei ela de projeto. Tá? Bem, ela não estava na pasta principal, né? Era uma pasta secundária, então, na verdade, ela vem antes, né? Um monte de outros subpastas, né? Mas para o HTML, né? Essa página de projeto, eu chamei ela de projetos, tá? Essas marcações que estão aqui, ó, né? Eu posso ter o seguinte, ó, dentro da pasta projetos, eu posso ter outras pastas, como essa aqui, por exemplo, ó, foi chamada de CSS, tá? Uma outra página de IMG, uma outra página de JS, né? E arquivos, ó, arquivos. Tá vendo que nesse caso, né, na pasta projetos, tem um arquivo index.html e tem um arquivo sobre.html, tá? Esse arquivo aqui, ó, é um arquivo HTML que contém lá as informações iniciais. Esse aqui é uma outra página HTML, né, que eventualmente vai ser chamada, né, vai ser linkada dentro do index.html. Tá? Isso é o que a gente vai ver ao longo do curso, né, como é que a gente faz essas conexões.
Tá? Esse sobre aqui normalmente é aquela, sabe quando você tem um site novo, né? Tá lá o nome e aqui aparece um monte de menuzinhos, né? Sei lá, opções, né? Não sei o que. E tem uma opção aqui que às vezes é chamado de sobre, tá? Que normalmente contém informações a respeito da empresa, né? Ou do programador que desenvolveu esse site. Então tá lá, tá? Então, normalmente aparece ela aqui, ó. Então eu posso criar essa página separada e depois linkar ela dentro da página index.html. Bom, então um site é um conjunto de páginas web sobre um assunto e é aconselhável que estejam dentro de uma pasta. Então por isso que a gente criou essa pasta única, né? Então tudo que eu fizer aqui dentro, né, normalmente é a respeito de um assunto que eu estou tratando dentro daquele projeto. Tá? Então se fosse programação Python, né, então tudo que é a respeito de programação Python eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então todas as páginas, né, de acesso a informações sobre cada item da programação Python, eu posso escrever elas separadas aqui. Tá? E dentro do Index eu passo o link para todas elas. Tá? A página de IMG normalmente é a página que a gente reserva para colocar as imagens, né, do que eu vou utilizar dentro dessas páginas. Ou seja, já dá para anteceder, né, antecipar que as imagens, né, nem sempre vão estar na mesma pasta onde contém, né, um arquivo HTML. Eu posso colocar todas essas imagens dentro de uma pasta e fazer referência a essa imagem através da pasta onde ela está contida. Tá? Então o IMG guarda as imagens, podia ter um aqui de vídeos, né, onde nós estamos todos os vídeos. O CSS aqui, ó, é onde você pode estar guardando, né, todos os seus arquivos CSS, ou seja, o CSS não necessariamente tem que estar na mesma pasta, né, principal do HTML. Eu posso separar isso é bastante importante, né, para a gente separar o que é conteúdo e o que é estilo. Os JS normalmente são os arquivos de JavaScript. Né? Não que, né, tem que ser sempre desse jeito, mas normalmente o pessoal escreve assim, né, um JS com uma pasta com os programas, né, em JavaScript. Tá? Então tudo isso daqui faz parte do nosso projeto. Bem, o outro item aqui, ó, é aconselhável que exista uma página inicial. Né? Então essa página inicial, ou você chama de índice, né, como se fosse em português, ou index, né, HTML. Tá? Aqui tem que tomar um cuidado, né, que eu errei aqui. Aqui está um índice com I maiúsculo, agudo, né, tá? Não pode ter acento, tá, gente? Então, se você colocar acento, ele não vai entender direito, tá? Dentro da página do site, ó, no mesmo nível que o índice.html, é recomendável sendo criada mais espaço para manter separado o arquivo de imagem, CSS e script. Tá? Então, isso aqui é uma prática bastante interessante de você desenvolver outros projetos. Separe as coisas, né? Não deixa tudo na mesma pasta, senão vai ficar tudo zoneado, né? Tudo confuso aí, tá? Observe que as imagens que vamos inserir nas páginas do site estarão na página IMG e os arquivos CSS na pasta CSS e os arquivos JavaScript na pasta JS. Né? A primeira a tag HTML, ela vai ter essa sintaxe aqui, né? Ó, como eu já tinha falado para vocês, ó, o início aqui da tag HTML e aqui é o final. Então ela define aqui, ó, né, um bloco, né, tá? Onde você vai colocar todas as suas instruções, códigos, né, em HTML que está por aqui, ó. Para isso, ó, a head está aqui, né, o head e barra head e o body barra body, né? Então é necessário declarar tanto as tags, né, head e body. Head e body são tags irmãs, né? Eles estão no mesmo nível de hierárquico em relação à tag py, né, que é o HTML. Tá? Então vocês estão vendo que aqui é uma estrutura hierárquica, né? Tá? Bem, a tag head, ó, ela vai conter informações sobre o documento para o navegador e não são exibidas, né? Então por isso que eu falei para vocês, né, que a página onde vai aparecer as informações a respeito do que você está falando vai aparecer na tag body, não na head. Tá? Porque tudo que tem na head, ela não é exibida. Tá? Ela contém a tag de conteúdo, title, né? Isso a gente vai fazer daqui a pouco, e será exibido na barra de título na janela do navegador. Pode conter, né, também configuração e codificação de caracteres, encoding ou chart set. Tá? Então isso aqui também é importante, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que na verdade é isso aqui, ó. Tá?
Então, a codificação de caracteres é definida pela tag meta, né? Então, o código de caracteres mais comum é o Unicode. Então, o Unicode, né, é um código parecido com o ANSI, né? Só que o Unicode, o ANSI só tem lá um conjunto muito pequeno, né, de códigos, de caracteres, símbolos, né? O Unicode não, o Unicode já aparece, é um código que tem quantos bits? 4 bits? Ah, não lembro, né? Mas contém lá uma lista enorme, né, de códigos em hexadecimal associado a cada símbolo, né? Então, cada um desses símbolos pode ser símbolos latinos, né, de letras, né, maiúsculas e minúsculas, números, né? Mas podem conter também, né, códigos em japonês, em alemão e assim por diante, tá? Então, está tudo definido dentro desse Unicode, tá? Quando você quer definir que o código de caracteres, né, tudo aquilo que você vai escrever, passa padrão do Unicode, então eu tenho que colocar essa tag meta aqui, ó, com essa particularidade, ó, meta char set igual, entre aspas, UTF-8, tá? Quando aparecer o UTF-8, a gente já sabe que o código de caracteres associado àquela página, né, é o Unicode. Bom? E aqui tem um exemplo, ó, né? Então tem aqui a tag HTML, né, que começa aqui e termina aqui. A tag head, ó, começa aqui e termina aqui, e a tag body que começa aqui e termina aqui. Bem que não tem nada, né, dentro dela, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá e vamos colocar essas informações ali, ó, tá? Vamos lá. Deixa eu levar aqui, ó. Então, olha, vamos criar aqui, ó, dentro desse index.html, né? Vamos colocar aquele código, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar o doctype, né? Então, o doctype, tá? Então, lembra que ela não tem, né? Ela não é uma tag, né? Que se fosse uma tag eu tinha que colocar o bloco final. Então, deixa só ela aí. Agora sim, ó. Agora eu vou colocar aqui a tag HTML. Tá? E, aqui que está a coisa interessante no Visual Code, ou nesses editores, né, de código. Né? Eu sei que quando eu coloco uma tag HTML, em algum lugar eu vou ter que colocar a tag /HTML, lembra? Início e fim. Tá? O Visual Code, já toda vez que você vai escrever o código e for uma tag seja já reconhecida por ele imediatamente já sabe o que tem que fazer. Olha, ele sabe que o HTML fecha com /HTML, então ele já coloca para você ali, ó, tá? Bem, agora ele colocou tudo junto, então eu vou dar um Enter para separar isso, tá? Então tá vendo que o próprio editor já coloca aqui, ó, né, uma indentação, né, um espaço aqui separando, né, para a gente lembrar que as coisas que nós vamos colocar agora tá dentro, né, dessa tag HTML. Legal? Então, vamos colocar aqui, ó, a tag head, tá? Então, ó, tá vendo que ele está reconhecendo, né? Eu já posso colocar ela direto aqui, ó. Opa. Assim, ó, head, tá? Eu posso teclar a tab, né? Ó. Opa. Sei lá, né? E ó, ele clica aqui no /head e já gera automaticamente, tá? Bem, eu já vou aproveitar, né? E vou colocar aqui também a tag body, né? Body. Tá vendo que eu já coloquei ela, ó, fora da head, né? Mas dentro da HTML, tá? E tá aqui, né? Então, dentro dessa tag aqui, o que eu tenho que colocar mesmo? Deixa eu ver só. Título, né? Mirror fashion, título, meta. Tá. Vamos voltar. Então, vamos colocar aqui, ó. A tag title, tá? O title aqui, ó, vai ser o título, né, dessa página. Bom, então vamos colocar aqui, ó, minha primeira página HTML. Ok? Tá lá, né? Feito isso, agora eu vou criar, colocar aqui o código de char7, né? Char7. Não. Tá vendo que quando eu estava escrevendo char7, né? Só voltar aqui, ó.
Dá para vocês? Então, eu estava escrevendo chat7, tá vendo que ele já apareceu aqui, ó. Já reconheceu. Então, ou eu dou um tab, tá? Ou eu dou um enter, né? Ele já completa o que tem para mim, né? E eu tenho que colocar aqui entre essas aspas, né, exatamente o código UTF-8. Ok? E dentro dessa, apesar que aqui no exemplo ó, eu não coloquei nada, né? Não colocou nada aqui, nós vamos aproveitar, vamos colocar. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui já, só para a gente poder completar. Ah, tá. Ó, ele colocou aqui esse, né, dentro da tag hub. Tá? Vou colocar esse H1 e daqui a pouco a gente fala o que é esse H1. Então, vamos colocar aqui dentro, né, a tag H1, né? E aqui vou colocar, escrever a mesma coisa, tá? Minha primeira página HTML. Aí, ó. É isso aí. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos salvar. Então, Ctrl, eu estou apertando Ctrl S, tá? E vou lá no arquivo, né? Onde a gente tinha essa página, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Onde é que tá? Página. Aqui, ó. Aqui é aquela página index.html que a gente criou, tá? Ah, mas eu mudei o nome da página, né? Ah, não, chamei HTML. Então, ó, eu vou chegar aqui, ó. Tá vendo que isso não tem nada a ver com o que eu escrevi lá, né? Então, eu vou recarregar a página. Então, na hora que eu recarregar a página, olha só o que apareceu. Tá? Ó, minha primeira página HTML. Tá? Bem, agora fica a dúvida, né? Essa minha primeira página HTML apareceu por causa do title ou apareceu por causa do head? Tá? Do body, né? Bem, vocês, não sei se vocês notaram, né? Mas né, essa minha primeira página HTML, né? Esse título aqui também está aparecendo aqui, ó. Não sei se dá para notar, ó. Tá vendo na aba, né? No nome da aba aparece aqui, ó. Minha primeira página HTML, né? Agora fica a dúvida, será que isso aqui apareceu, né, por causa do H1 aqui ou por causa do title, né? Então, se você tiver essa dúvida, para a gente tirar essa dúvida, vamos reescrever aqui, ó. Eu vou te colocar aqui na página, né? Ó, vou tirar esse HTML aqui, só para ficar diferente, tá? Ctrl S, né? E vamos trazer de novo aquela página, né? Ó, vou recarregar ela aqui novamente. Ah, aqui, ó, tá vendo? Não mudou nada, né? Mas ó, olha a aba, minha primeira página, tá? Então quer dizer que esse title que está lá no head, né? Lembra que eu falei que, né, as informações, né, que estão dentro do head, elas não são visíveis. Então elas não são visíveis na página HTML. Mas no caso, né, da tag title, ela fica dentro da head, porque ela tem como objetivo, né, definir o nome da aba. Essa aba aqui, ó. Então o nome que você colocar aqui, ó, né, nessa aba, vai ser o nome, no title, vai ser o nome que vai aparecer no title. Legal? Tá? Isso significa também, né, que a outra, né, informação que eu coloquei aqui, a minha primeira página HTML, ela vai estar aqui dentro, ó, dentro da página. Tá? Agora você fala, mas para que serve o H1? Bem, o H1, né, ela é uma outra tag, né, que faz referência ao título. Tá? Então, o H1, né, é o título principal. Tá? Aí dá para imaginar se existe a tag H1, será que existe a tag H2? Existe sim, existe a tag H2, A3, A4, A5, A6 eu tenho dúvida, tá? Mas acho que vai até H6, tá? Né? Então, é como se fosse assim, título H1, né? Subtítulo H2, subtítulo H3, subtítulo H4 e assim por diante, né? Vamos colocar aqui, ó, vou colocar só para ver a diferença que existe, né? Vou copiar de novo esse texto. Agora eu vou escrever aqui, ó, H2,
Vou colocar aqui até o H3, tá? Vamos ver qual é a diferença, né, entre as três coisinhas aí, ó, tá? Eu vou salvar, Ctrl S, vou trazer a página novamente, né? Vou carregar ela. Olha lá. Aqui é o H1, aqui é o H2, aqui é o H3. Tá vendo a diferença? Né? Então, quando você quer escrever um texto, né? O nome, né, do texto, o nome da redação, você vai colocar aqui como principal, tá? Se dentro do teu texto, né, tem algum subtítulo, por exemplo, você vai colocar ele como H2, tá? E assim por diante. Legal? Tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar até agora? Não sei se está devagar, se está muito rápido. Legal. O que mais que a gente vai colocar aqui, ó, né? Vamos ver lá mais no nosso texto, ó. Aqui vamos falar um pouquinho mais, né, a respeito dos títulos, né, das tags H1, né, H2, vai até H6 mesmo, né? Então, ela serve para marcar que o texto é um título na página, né? Então, usamos as tags, né, de heading, né? Por isso que vem o H aqui vem de heading, tá? A ordem de importância decresce de H1 para H6, né? Então, o H1 é mais importante e o H6 é o menos importante. A ordem de importância influencia no tamanho padrão do texto e tem impacto nas ferramentas que processam HTML, né? Ou seja, ó, vocês viram aqui naquele arquivo, né, no HTML, né? Aqui, ó, eu tenho uma fonte maior, né? Ela tem uma fonte de tamanho um pouquinho menor, depois um pouquinho menor ainda, né? E assim por diante, tá? Então isso define, né, a importância de cada desses trechos aí, né? Agora tem uma coisa importante, olha, a ordem de importância influencia o tamanho padrão do texto, tá? A gente viu, olha, e aqui, ó, e tem impacto nas ferramentas que processam documentos HTML, né? Que ferramentas? O Google, por exemplo, o Google, Bing, Yahoo, né? Ou seja, um Google, quando ele faz a varredura naquela página, tá? Ele quer saber, o Google quer saber quais são os trechos, né, mais importantes daquele assunto que você está tratando, tá? E ele faz isso, né, a partir dessas tags, tá? Então, quando ele quer saber, né, qual é o título, o assunto geral, ele vai buscar lá na tag H1, tá? Se dentro da H1 ele encontrar o H2, então isso significa que esse outro assunto é um subassunto, né? Então ele tem menos importância do que o primeiro, e assim por diante, tá? É assim que o Google vai ranqueando, né, essas páginas. Bom? Bem, outra coisa também, né, que facilita a navegação, né? Então, se você está interessado, né, nas coisas mais importantes, né, então procura todos aqueles textos, né, que estão em H1, né, que são pelo menos os tópicos mais importantes. Bom, que nem aqui, ó, né, H1 Mirror Fashion, o nome de uma loja, né? O H2, né, é um subtítulo, ó, bem-vindo, né, a Mirror Fashion, sua loja de roupas e acessórios, tá? Então, ela vai aparecer, né, vamos colocar até isso aí lá, né, só para ver como é que ela fica, tá? Deixa eu carregar o Visual Code, né? Então, aqui, ó, H1, né? Ele estava lá escrito Mirror, Mirror, Mirror Fashion, tá? E aqui um subtítulo, bem-vindo a Mirror Fashion. Fashion, deixa eu ver. Sua loja, opa, sua loja de roupas e acessórios, tá? Ó, retirar esse H3 aqui, ó.
Tá? Ctrl S. Vamos ver como é que vai ficar na página lá. Tá. Cadê a página? Aqui, ó, vamos carregar ela novamente. Aí, ó. Tá? Não tá muito bonito, né? Esse negócio ainda, né? Bem amador ainda, né? Tá? Mas isso porque a gente só está usando os códigos em HTML. Em HTML dá para tornar esse negócio mais bonitinho? Dá. Né? Trocar de cor e tal. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Onde tem que começar a desenvolver um estilo, né? Dentro desse texto aí. Certo? Vamos prosseguir. Gente, são 9 horas, gente. Daqui a pouco a gente... dá para avançar mais um pouquinho? Vocês aguentam? Ah, então... Né? Já que vocês toparam, então vamos ver. Vamos ver o próximo tópico. Parágrafos. Ó. Parágrafos é um outro tipo de marcação, né, para colocar texto. Tá? Né? Mas esse é diferente do H1. H1 é o cabeçalho, né? É o título, o subtítulo. Tá? Se você quiser colocar agora, depois do título, né, informações, né, um texto, esse texto vai ficar contido dentro de uma tag chamada parágrafo, um P, né, P de parágrafo, tá? Então, ele é uma tag, né, de bloco, né? Então, ele tem um início de um bloco e final de um bloco. Que nem está aqui, né? Ó. Num parágrafo vai aparecer um parágrafo de texto, né? E aí vai aparecer um outro parágrafo aqui, ó. Tá? Então vamos ver como é que isso é montado lá. Né? Qual vai ser a diferença. Então, ó, vou colocar aqui. Né? Então vou colocar a tag P. Tá vendo que ela já fechou lá, né? Então ó, vamos para aqui um parágrafo de texto. Tá? Ponto. Vamos criar um outro parágrafo aqui. Outro parágrafo, né, de texto. Ponto. Tá? E vamos salvar, Ctrl S, né? Vamos trazer a página aqui, recarregar ela. Ó, tá vendo? Um parágrafo de texto, outro parágrafo de texto. Legal? Tá? Então aqui a gente tem, não, o H1, o H2, né? E aqui os dois parágrafos. Bom? Vamos ver o que mais que nós temos. Tá. Agora para a gente começar a ver mais uns detalhes. Né? Marcações de ênfase. Né? Isso, ênfase do quê? ênfase num texto. Tá? Então, por exemplo, ó, se você quiser tornar uma parte do texto, né, em negrito, a gente pode usar a tag chamada strong. Tá? Na verdade, strong está com S maiúsculo, é S minúsculo aqui. Ó. Se não me engano, é S minúsculo. Tá? Ou deixar ela mais acentuada, né? Ou seja, em negrito. Né? Então é a tag EN. Né? Ou se você quiser, né, deixar ela com um tamanho menor, né, de texto. Ela fica do tipo small. Tá? Existem aqui, ó, só um detalhe, não existe a técnica barra B, né, e I, né, que visualmente tem o mesmo resultado, mas as anteriores são as mais indicadas. Tá? Nas versões HTML mais antigas, né, essas tags aqui faziam a mesma coisa do strong e o I de itálico. Tá? Mas elas não são mais, são muito pouco utilizadas, né? O pessoal acaba utilizando mais essas daqui. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos escrever isso daqui para ver como é que ela fica, né? Lá no texto. Ó. Então vamos colocar aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui um texto, um parágrafo, né? Escrito lá: compre suas roupas e acessórios a Hero Fashion. Tá? Bem, se eu colocar só desse jeito aqui, ó, vai ficar assim, ó. Ctrl S, vamos carregar a página. Vou carregar a página aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Desse jeito aqui.
Vamos imaginar que a Mirror Fashion, né, eu quero deixar ela em negrito, tá? Mas tudo em negrito ou só? Não, só a Mirror Fashion. Então vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Aqui está a Mirror Fashion, aqui, ó, entre, né, esse início até aqui. Então, eu vou colocar antes, né, da palavra Mirror, vou abrir aqui, ó, a tag Strong, tá? Fechou. Bem, como é uma tag de bloco, né, ó, ela tem início e tem fim, né? Então vamos trazer aqui, ó, a Mirror Fashion, copiar ela aqui, e trazer ela aqui pro meio, tá? Vamos salvar e vamos ver como é que ela ficou, tá? Então vamos carregar ela novamente. Ali, ó, tá vendo, ó? Ela ficou em negrito e o resto do texto ficou, né, normal, tá? Mas vamos imaginar que eu quero colocar em negrito, né, e itálico, tá? Tudo bem, então vamos colocar a tag de negrito, né, EM. Então, ó, vou colocar aqui, ó, antes do strong, por exemplo, né, a tag EM, né? Ah, de novo, ó, é uma tag em bloco, né? Também tem início e fim. Então vou colocar tudo isso aqui, ó, o strong, que é o barra strong, colocar dentro do itálico, tá? Salvei e vou lá no texto, né? Então vamos carregar ela novamente. Ali, ó. Tá vendo, ó? Ela tá aqui em negrito, mas só que tá em itálico também, tá? Mas vamos imaginar que agora eu quero deixar ela em minúsculo, né? Tá? Ou seja, ó, sei lá, toda essa parte aqui anterior, quero deixar menor, né? Em small, né? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, né? A tag small. Tá? Tag small, fecha, né? Então, ó, agora eu vou copiar tudo que está aqui. Opa, só até aqui, né? E já tá. Tá? Então, vamos lá, vamos salvar. Opa, tá? Vamos. Caramba, não foi. Certo? Eu coloquei um errinho aqui. E... Não. E... P. Ok? Então, um Ctrl S para salvar, né? E vamos lá no. Ó, carregar ela novamente. Aqui, ó. Aqui apareceu, ó. Aqui está em, né, uma fonte menor e aqui Mirror está em negrito e itálico, tá? Então essas tags são né, relativamente fáceis de serem utilizadas, né? Vamos ver se tem mais coisas aqui, deixa eu ver. Tá, vamos colocar aqui. Agora vamos ver a parte de imagens, né? Então como é que a gente coloca, né, a imagem, né, de um arquivo. Vamos lá, então para isso a gente vai usar, né, a tag image, tá? IMG. Bem, só que a tag IMG, acho que aqui tem um exemplo, tá? Não tem, né? Então, ó, ele tem esses dois atributos aqui, ó, dentro, que vão estar associados à tag IMG. Essa src, que é o source, né? E o alt aqui, ó, né? Para a gente também, né? O source, ele aponta para o local da imagem, né? Então, ele é como se fosse um link, né? Para a imagem que você quer colocar, tá? E o alt é um texto alternativo, né? Não sei se vocês já viram, né? Quando você abre uma página e a imagem não aparece, né? Às vezes aparece em vez da imagem um texto, só para dizendo, né, o que era aquela imagem, tá? Então essa informação é esse atributo alt, né, da tag img, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Só que para isso eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Deixa eu vou trazer, vamos ter que colocar uma imagem, né?
Vou trazer uma imagem. Onde que eu tinha colocado a imagem? Só um instante aqui. Onde que eu coloquei? Eu tinha salvado umas imagens. Vou ver aqui. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, dentro da página projetos, né? Eu acabei criando uma pasta imagens, e dentro da imagem coloquei tudo isso aqui, ó. Ah, isso aqui não. Isso aqui deixa aqui, até uma bobagemzinha aí, mas são duas imagens, o logo do VS Code, tá? Eu vou colocar essa tag do VS Code, a tag do logo da VS Code dentro do arquivo. Agora, como é que eu faço isso, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou transferir, deixa eu carregar o VS Code, tá? Então vamos carregar ela novamente. Tá, tá vendo? Eu estou na tela do VS Code. Eu vou copiar esse logo, né, essa imagem, aqui dentro da pasta projetos, tá? Okay? Bem, apesar que tem, ó, a pasta da imagem está aqui, ó, tá? Mas eu, por enquanto, suponho que eu não tenha feito isso, né? Tá? Eu vou colocar aquela pasta imagens, cadê o... Não, essa imagem aqui, ó, eu cliquei, selecionei, eu estou trazendo aqui, ó, vou jogar ela aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Agora ele está dentro da pasta projetos, tá? Eu coloquei, eu criei uma pasta imagens, né? A imagem está aí aqui também, né? Mas eu resolvi deixar ela aqui por enquanto, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora, né? Vou direto aqui, ó, no arquivo index, né? E vou criar agora, né? O nosso, a nossa informação, né? Então, sei lá, vou colocar aqui, ó, bem no meio aqui, ó. A tag, então, ó, img, tá? Aqui, ó, eu vou colocar, tá vendo aqui, ó, se eu fechar a img, tá vendo que ela não é uma de bloco, ela não aparece o barra img, tá? Então essa é uma tag, né, que fica sozinha, né? Então o que eu tenho que completar nela? Eu tenho que completar os atributos, né, do img. Então os atributos do img são dois, é o src, né, igual, tá? Tá vendo que automaticamente o Visual Code colocou para mim já o aspas para colocar a referência do link dessa página, né? Então, como é que eu vou escrever ela? Tá vendo que, ó, onde é que está a imagem? Ó? A imagem está na mesma pasta, ó, na mesma página onde está o index HTML. Ó, tá vendo? Ó? O index HTML está aqui e o logo, né, a imagem está aqui. Então, ela está na mesma pasta. Então, ó, por causa disso, eu posso escrever aqui apenas o nome do arquivo, que é logo com L maiúsculo, ó, né? Tá vendo que automaticamente ele já localizou, ó, o logo vs.png, é o arquivo que está aqui, tá? Então ele já localizou a imagem, né, dentro da mesma pasta do index.html. O que eu faço agora? Só seleciono, tá? Bem, vamos deixar só assim, ó. Vou salvar ela, tá? Vou abrir a página de novo, né? E vou carregar ela novamente. Aí, ó. Vou fazer um pouco para cima, né? Aí, ó. Tá? Ela ficou entre um parágrafo e o último parágrafo, né? Bem aqui, tá? Tá vendo que eu clico aqui, ó, não aparece nenhuma informação, né? Vamos voltar para lá e vamos completar o atributo src, ó. Um atributo alt, né? Igual, né? Aqui eu vou colocar uma mensagem, vou colocar logo, né, do Visual Studio Code, tá? Ctrl S, né? E vamos carregar a página. Então vamos lá. Aparentemente nada mudou, né? Tá? Ó, cadê o alt, né? Cadê aquela mensagem? Não aparece, tá? Bem, um leitor de HTML consegue ler isso aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou voltar para cá. Eu vou apagar esse arquivo, tá? Vou apagar esse arquivo, ó,
né? Vou mover ele para a lixeira, né? Mas eu não tirei ela daqui, né? Então ela vai tentar abrir o arquivo logovs.png que está na mesma pasta, tá? Então vamos salvar e ver o que vai acontecer lá no arquivo. Então vamos carregar ela novamente. Olha lá, gente, tá vendo? Né? A imagem não apareceu, mas apareceu do lado aqui aquele texto alternativo. Então, quando a imagem, se por acaso ela se perdeu, né, no link, né, então vai aparecer esse texto aqui, ó. Bom, bem, a última coisa que eu vou falar agora, né, é uma coisa que vocês não notaram, né, é uma chatice que toda hora que eu salvo aqui, né, eu vou lá no arquivo, né, do navegador, né, eu tenho que recarregar a página, né, para ela poder estar atualizando, né. Não tem um jeito de fazer isso meio que automaticamente? Tem sim, gente. Não. É só fazer o seguinte, ó. Né? Eu vou ter que vir aqui, ó, na extensão, tá? E carregar aqui, ó, e instalar um arquivo chamado de... agora fugiu o nome. É Live, tá? Live Server. Ó, esse cara aqui, ó. Live Server, não, servidor ao vivo, tá? Então, vou teclar nela. Ela já está instalada para mim, tá, gente? Ó, tanto é que estava desabilitada. Eu acabei instalando hoje ela aí, tá? Então, para habilitar, para instalar, né, vai estar aqui, em vez de desabilitar, vai estar instalar. Você instala, né? E deixa ela atualizar, deixa ela habilitada, tá bom? Então, no meu caso, ela já está pronta aqui, né? Então, vamos voltar lá pro meu código. Então, meu código, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, né? Como é que eu ativo? Né, toda vez que eu tinha que carregar lá, salvar e ir para a página, né? Eu salvava e depois ia para a página, né? Como é que eu aciono o Live Server? Ó? O Live Server vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo, né? Nesse menu, né? Esse line 15, coluna 8, mostra onde é que está o meu cursor no texto, tá? Fala que está um código, né? UTF, não sei o que, tá. Só vai aparecer aqui um último, ó, tá vendo aqui, ó, Go Live, né? Esse Go Live é justamente, ele aparece aí por causa do Live Server. Tá? Então eu vou clicar nele, né? Olha só o que vai acontecer com ele, ó. Ó, já apareceu aqui, ó. Tá? Ele abriu a página nova, ó. Tá vendo que aqui, ó, são duas novas, né? Deixa eu voltar para cá e vou colocar de novo a imagem aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar esse arquivo aqui, já aproveitar, né? Vamos ver onde é que ela tá. Então, ó, vou abrir aqui a pasta imagens, né? E vou dizer o seguinte, ó. E esse arquivo aqui, vou colocar uma barra aqui, ó. Se eu colocar essa barra, não, essa barra, ele está dizendo, né, que eu estou procurando uma subpasta. Ó, estava aqui assim, né? Eu coloquei essa barra, né? E aí, ó, tá vendo que apareceu aqui, ó, o símbolo, né, o ícone da pasta imagens, né? E dentro dessa pasta imagens, ele achou o index.a. Vamos clicar nela, né, ó, clicar nela. Então, tá vendo que ela colocou aqui, ó, barra imagens. Então, agora ela tá dentro da pasta imagens. E dentro da pasta imagens, né, existem várias figuras, né, várias figuras, né? Eu vou escolher o logo VS PNG, ó. Cliquei ela aqui, ó. Tá? Então, por isso que a gente pode colocar todas as imagens que você estiver descrevendo aqui dentro de uma pasta específica de imagens, né? E senão você vê, vai começar a criar aqui, ó, dentro do index.html, né? Imagem 1, imagem 2, 3, 4, então fica um monte aqui, né? Então vai ficar atrapalhando. Então eu coloco tudo na pasta imagens, né? E faço o link dela correto para isso. Tá vendo? Tá? Então agora, ó, a única coisa que eu preciso fazer agora é salvar, tá? o arquivo, tá? E se eu for ver lá no arquivo de imagens, né? Deixa eu ver, ó. Aqui, ó, ela já apareceu, ó. Tá? Tá vendo que, ó, essa aqui é a página que eu atualizei. Essa daqui é aquela página anterior, tá? Antes do livro
antes de eu colocar instalar, né, o Live Source Server. Ok? Bom, então, gente, né, então, ó, o que ficou para a gente falar na semana que vem, né, deixa eu voltar aqui, ó, a parte de imagens, né, a parte de estilos, tá? Eu ia para começar hoje, mas vamos deixar para a semana que vem, que já começa falando sobre o arquivo CSS, né, e os estilos dela. Então, como é que a gente faz para, né, para detalhar, né, para deixar um visual um pouco mais bonito, tá? Então, a gente vai usar né, as tags para CSS. O CSS eu posso colocar dentro do arquivo HTML, mas posso colocar ela fora do arquivo HTML, tá? Então, o normal, né, o mais comum é a gente criar uma pasta, né, CSS e colocar todos os arquivos de estilos dentro dessa pasta CSS. Tá? E dentro do HTML fazer um link, né, para essas páginas de estilos. Tá? Então isso é o que a gente vai fazer na semana que vem. Ok? Então na semana que vem